Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos focar em tipos de alavancas, ok? Que é um conceito muito importante quando a gente está estudando forças, né? E entendimento dessas forças, como que ele se aplica nesse determinado cenário. Então pessoal, nós temos principalmente, né, 3 tipos de alavancas, tá ok? Nós vamos passar por cada uma delas e depois vamos fazer um exercíciozinho de aplicação. Tá joia? Então vamos lá. A primeira alavanca que nós vamos estudar é interfixa. Tá joia? Então assim, para que você possa contextualizar, né, essa questão de você ficar preocupado, meu Deus, que tipo de alavanca eu estou olhando aqui no meu exercício? Pensa assim, olhe e tente interpretar o teu desenho e identificar o que está no meio, né? Já já vocês vão compreender. Vamos lá. Então, alavanca interfixa. Interfixa, eu tenho o meu ponto de apoio no meio. O que isso significa? Ela está, né, o ponto de apoio está entre a força de resistência, a força de resistência aqui representado por uma pedra, tá? Por isso eu estou dizendo que ela, minha força de resistência, é aquilo que eu desejo levantar, tá? E na outra extremidade da minha alavanca, eu coloco a minha força de potência ou força motriz. É exatamente a quantidade de força que eu devo fazer nesta ponta da alavanca para que eu possa suspender essa força de resistência. Tá joia? Então, olha só. Perceberam aqui um contexto que vocês vão comparar com os demais e vão compreender melhor. Então, o que está no meio é meu ponto de apoio, tá? Entre as duas forças, sendo força de resistência e força motriz ou de potência, eu tenho a minha alavanca interfixa. Tá joia? Então, assim, o que é fácil de você pensar em exemplos para poder identificar isso? Por exemplo, tesouras, alicates. Se vocês repararem, a posição do ponto de apoio é justamente central entre onde você vai aplicar a força versus a força de resistência na outra extremidade, né? Ou você imaginar a velha e boa gangorra, né, de parque de diversões, né? Tá joia? Então, uma outra coisa que é importante que eu vou falar oportunamente é o conceito de equilíbrio, particularmente falando de alavanca interfixa, né? Mas a gente vai voltar a esse termo no momento correto. Por enquanto, fixa a questão de o que é uma alavanca interfixa, o que é a força de resistência e o que é a força de potência. Conforme eu já disse algumas vezes, né? Sempre nos exercícios eu vou apresentar para os senhores quem que está representando a resistência e quem está representando a potência. Tá joia? Para que não haja confusão em você tomar essa decisão. Então, o importante é você verificar onde está o ponto de apoio, onde se situam as forças de potência e resistências, né? E os seus respectivos braços, né? Por exemplo, o braço de resistência pertence à força de resistência. Então, o seu par seria força de resistência pelo seu braço de resistência. Assim como para a força de potência ou motriz, eu tenho o seu par, que é o braço de potência ou braço motriz. Sempre em relação ao ponto de apoio, particularmente para alavancas interfixas. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, deixe um comentário que nós podemos reforçar esse contexto. Quando a gente vai fazer o exercício de aplicação, vai ficar bem mais fácil. O segundo modelo é interresistente. Conforme eu já havia dito, o nome vai te indicar quem está no meio. Então vamos lá fazer agora a comparação do próximo estudo versus o anterior.
resistente. Então, quem está no meio? A força de resistência. Então, vai ficar bem claro de você compreender quando você enxergar um determinado desenho para você definir, de repente, que tipo de alavanca é. Olhei para o nome, resistente. Quem deve estar no meio? A força de resistência. Aí, vamos comparar com a situação anterior. Fixa, interfixa. Quem está no meio? O ponto fixo, que é o ponto de apoio. Ok? Olhei interresistente. Quem está no meio? A força de resistência. Se eu parto do desenho para saber o nome da alavanca, eu olho. Quem está no meio é a resistência, logo interresistente. Ok? Então, eu vou ter entre o ponto de apoio e a força motriz ou força potente, exatamente no meio eu tenho a força de resistência. Por isso, ela puxa o nome, interresistente. Um exemplo mais clássico, pessoal, é o velho e bom carrinho de mão, né? Percebam que o ponto de apoio do meu carrinho de mão é a roda, né? E eu coloco uma carga no meio do meu carrinho de mão. Eu coloco uma carga, lixo, entulho, saco de cimento, e faço nessa ponta, né, uma força de suspensão para eu poder levar esse material adiante. Então percebam que a força resistente, que é o peso do entulho, ou o peso das pedras, ou o peso do saco de cimento, está situado no meio em relação ao ponto de apoio, que é a roda, versus a força motriz ou de potência que eu faço na outra ponta. Beleza até aqui, pessoal? Ficou claro? Então, nós fizemos o entendimento da interresistente comparado com a interfixa. Vamos para o terceiro ponto, para que vocês possam perceber que a lógica de raciocínio que você vai usar é sempre a mesma. Tá joia? Vamos lá. A última, né? Interpotente. Interpotente, aí você imagina, quem que tem que estar no meio? É esse o seu raciocínio. Tá joia? Interpotente, o próprio nome traz, quem tem que estar no meio é a força potente. Ficou claro? É a força que você vai exercer sobre a determinada alavanca para você vencer uma força de resistência. Aqui eu coloquei, por exemplo, né, uma barra, né, está aqui representado uma barra, pode ser um sarrafo, um pedaço de madeira, apoiado no chão, aqui em alguma coisa que permita que ela não sofra nenhum tipo de deslizamento. E na outra ponta eu botei uma caixa, ok? Essa caixa representa aquela força que está se opondo ao meu movimento. Então ela é a minha força de resistência. E eu, no meio dessa barra, eu coloco uma força de suspensão, né? Então essa força que eu apliquei no centro da barra é a minha força potente ou força motriz. Então vamos lá, relembrando novamente, comparando com os demais. Olhe para o nome, interpotente, quem tem que estar no meio? A força de potência. Se eu não tenho nome, mas tenho desenho, e o desenho me representa que a força que está no meio é a força potente, então eu tenho uma alavanca interpotente. O exemplo mais clássico é a pinça, né? A pinça mostra exatamente esse comportamento. Quando eu tenho a pinça, percebam, né? Uma das extremidades da pinça, ela é junta, né? Juntam-se duas hastes. Então, logo, aqui é meu ponto de apoio. Percebam que eu preciso fazer um movimento de esforço no meio da pinça, né, para que eu possa segurar uma determinado, né, ou um determinado material na outra ponta, né, lá na pontinha da pinça. Então, essa material que está representado aqui por um quadradinho, né, pode ser um dado, né, um cubinho, é a minha força de resistência, porque eu tenho que colocar uma força central à minha pinça para que eu possa segurar esse material na ponta. Ficou claro? Então é muito simples de você imaginar aqui, né,
uma alavanca interpotente, onde a força que eu devo aplicar é justamente no meio. No meio do quê? Entre o ponto de apoio e a força resistente. Se a força motriz ou força potente estiver no meio, não, melhor aqui, né? Se a força motriz ou a força potente estiver entre o ponto de apoio e a força de resistência, isso aqui é chamado uma alavanca interpotente. Vamos lá imaginar aqui algumas situações, né? Porque de repente nem sempre o desenho pode estar muito claro, né? Algumas vezes um desenho, por exemplo, né? Vou colocar aqui, eu tenho aqui uma bateria de 9 volts. Vamos fazer o exemplo de um braço. O que está representando um braço? Que tipo de alavanca representa um braço? Então aqui, sobre a minha mão, eu tenho, vou mudar de mão aqui, porque essa mão aqui é melhor. Eu tenho aqui, ó, um determinado peso, certo? Mesmo que mínimo, né? Mas essa bateria representa um peso, né, aqui na direção do centro da Terra, ok? Aqui a força peso, que é a minha resistência, é o que eu devo levantar. Então eu já identifiquei aqui que a força de resistência está numa das extremidades, ok? O meu cotovelo é meu ponto de apoio, então está aqui. Mas eu tenho um conjunto de músculos que fica distribuído aqui, né? Que é a minha força motriz ou força potente, que está situado numa musculatura que está presa à parte central do meu braço, que é possível fazer este movimento. Ok? Então, o braço com um peso na sua mão é uma alavanca interpotente. Ficou claro? Da mesma forma, até coloquei aqui mais 2 exemplos, né? Para você enxergar, por exemplo, o tornozelo como uma alavanca interresistente. Quando eu tenho a posição dos meus pés e eu faço esse movimento, né, que eu levanto o corpo e abaixo, né, o ponto de apoio se torna a pontinha dos seus dedos, né, onde você coloca, né, para poder fazer essa suspensão. Percebam que a força resistente fica no meio do pé, que é o seu próprio peso, né? É o seu próprio peso que você deve alavancar. Logo, você tem que fazer uma força de suspensão, ou força potente, ou força motriz, na linha do seu tornozelo, né? Na linha do seu tornozelo, né? Aqui na panturrilha, a força de suspensão tem que estar aplicada ali. Então, um tornozelo seria uma alavanca interresistente. Perceberam? Então, procure fazer exercícios onde esses desenhos te apresentem situações exatamente como essas. Tá joia? Então, pelo nome, você procura quem deve ficar no meio. Fixa, né? O ponto fixo está no meio. Então, o ponto de apoio, que é o ponto fixo, está no meio. Interresistente, a força resistente está no meio. Interpotente, a força potente ou força motriz está no meio. Então, dessa forma, vai ficar muito mais claro de você fazer uma leitura adequada do enunciado, ou você olhar para o desenho e poder interpretar qual alavanca que nós estamos fazendo. Tá joia? Eu vou colocar uma parte aqui que é somente para a gente fazer uma lembrança, né, de ponto de equilíbrio, né, ponto de equilíbrio. Vou deixar aqui, que eu já vou voltar com ele, para que a gente possa ver o ponto de equilíbrio numa alavanca interfixa, quando eu preciso colocar uma força, particularmente aqui,
força potente ou força motriz, para que eu coloque essa balança em equilíbrio. Nós vamos fazer isso através de um exercício de aplicação, ok? Já voltamos. Vamos lá então, pessoal, vamos fazer um exercício de aplicação muito interessante e é um exercício bom de cair em prova, né? Vamos lá, pessoal, vamos ler com atenção, né? Lembra que o exercício de aplicação nosso é a questão de ponto de equilíbrio, né? Erguer até alcançar o ponto de equilíbrio. Então vamos lá, vou ler aqui com vocês para que vocês possam seguir comigo. É preciso erguer um peso de 1000 newtons por meio de uma alavanca. Qual deve ser a força potente? Lembre-se, né? Vamos colocar aqui as informações que são dadas e aquilo que o exercício está pedindo. Então ele diz o seguinte, ele está pedindo força potente. Então vamos dividir aqui em duas coluninhas aqui, ó. Então ele quer força potente. Está aqui. E vamos ver o que ele deu. Ok? Então vamos lá. É preciso erguer um peso de 1000 newtons. Opa, então eu tenho uma caixa que pesa 1000 newtons. Logo, essa caixa é a minha resistência, né? É aquilo que eu quero suspender, provavelmente, né? Ou certamente, e trazê-la a um ponto de equilíbrio. Então eu tenho que a minha força resistente igual a 1000 newtons. Então isso é dado. Tabelinha do que é dado, tabelinha do que é pedido. Aí ele continua aqui. Qual deve ser a força potente? Qual que é? Se os braços de resistência e potência são respectivamente 0,24 metros e 1,2 metros. Então, respectivamente. Então, 0,24 é o de resistência e 1,2 é o de potência. Então, eu tenho aqui braço de resistência, ele já me disse qual é, 0,24 metros. Assim como ele me disse também que o braço de potência, 1,2 metros. Ótimo! Qual é a nossa relação principal que nós já fizemos, já vimos, para equilíbrio, né? Eu tenho que força potente que multiplica o braço potente é igual a força de resistência vezes o braço de resistência. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que torque, né? É aquela força que eu aplico na minha alavanca, que se eu for representar através de um desenho, teria mais ou menos essa condição aqui. Eu tenho aqui o meu chão, ok? Tenho o meu ponto de apoio e tenho aqui a minha alavanca. E aqui o meu peso de 1000 newtons. Ao mesmo tempo que ele me disse que essa distância aqui é 0,24 metros, e aqui eu tenho que aplicar uma força, né, que é a minha força de potência, justamente num braço que é de 1,2 metros. Tá joia? Isso aqui seria eu transformar esse enunciado num desenho. Então eu tenho que chegar nesta ponta aqui, aplicar uma força suficiente para eu trazer esta caixa numa posição de equilíbrio. Então essa igualdade ela tem que ser estabelecida. Então vamos lá. Ele falou o seguinte: qual é o valor de FP, ou força potente? Então ela continua aqui, eu não sei qual ela é, preciso achá-la. Que multiplica o braço de potência. O braço de potência, ele disse 1,2 metros. É igual à força de resistência. Ele também deu 1000 newtons. Vezes o braço de resistência,
24 metros. Perceberam que das 4 incógnitas que eu tenho, 3 delas foram dadas, eu estou pedindo justamente a 4ª incógnita. Aqui, pessoal, a física já se encerrou, né? Aqui nós estamos fazendo uma álgebra pura, que é conta. Então eu percebo que eu posso fazer. Primeiro vou multiplicar esse lado. F de P, que é a força de potência que eu desejo, que multiplica o seu respectivo braço, é igual a 1000 vezes 0,24. Igual a 240. Lembram? Eu tenho 1,2 multiplicando FP. Ok? Eu tenho 1,2 multiplicando FP. Então, se está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Ok? Estava desse lado da igualdade multiplicando, passo para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu chego à conclusão que FP é igual a 240 dividido por 1,2, 200 newtons. Então, pessoal, eu olhando para o meu desenho, eu tenho que aplicar uma força motriz ou potente na outra extremidade da minha alavanca de corretos 200 newtons para que eu possa suspender esta caixa de 1000 newtons. Então, olha só, percebe que quanto maior o braço, maior essa distância do ponto de apoio até o ponto onde eu aplico a força. Se eu colocar um braço cada vez maior, menor é a força que eu preciso aplicar. Aí você fica imaginando, se eu tivesse colocado esse braço no mesmo tamanho que o braço de resistência, né? Se eu tivesse repetido aqui, eu aplicar uma força exatamente aqui, ó, com uma igual distância de 0,24. Percebam que se eu multiplicar a força, né? Aqui eu ia aplicar uma força bem maior. Lembra do exemplo da porta? Se eu quero fechar uma porta, né? Eu tenho aqui o exemplo de uma porta. Aqui onde está aqueles trinquinhos, né? Onde faz esse movimento aqui, né? Se eu coloco uma força exatamente na extremidade final da porta, vamos imaginar que isso aqui seja o tamanho de uma porta real, seria aproximadamente 80 centímetros, né? Se eu aplicar uma força aqui, eu muito mais facilmente fecho a porta. Se eu aplicar uma força muito próximo ao ponto de apoio, vocês vão perceber que o meu esforço é muitas vezes maior. Então, a força que eu aplico para um braço pequeno, a força tem que ser grande. Se eu aplico uma força para um braço que é maior, esta força é cada vez menor. Ficou claro? Lembrem disso. Se eu aumento o braço, eu diminuo a força aplicada. Por isso que em borracharia, né, onde o mecânico vai soltar os parafusos da roda, ele normalmente coloca um cano de extensão na chave. Porque ele colocando esse cano de extensão, ele diminui o seu esforço, né, a sua força aplicada, porque ele simplesmente aumentou esse braço aqui. Então, ele provavelmente não entende de alavanca, mas ele sabe do princípio físico que causa um esforço cada vez menor. Menor força ele vai aplicar. Perfeito? Então, refaçam esse exercício, que ele é bastante interessante. Tá joia? E qualquer dúvida, deixe um comentário e continue acompanhando as nossas aulas. Muito obrigado.